pode me ouvir nessa noite que eu não consigo dormir. Não sei se pode me escutar. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras, eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nossa timeline. Lembrando a todos e a todas para deixar seu like aí, dê o seu dislike, comentário. Obrigado a você pela presença em nossa live matutina. Recordo a todos e a todas que estamos numa pandemia tão importante. Quem puder, fique em casa, use máscara, né? Também álcool em gel, né? Álcool 70. E agradecemos já de antemão aos profissionais de saúde pelo apoio, pela presença e pela disposição para encarar esse momento de pandemia em nossa vida cotidiana. E ainda, lembrando a todos e a todas que temos mais de 170 mil mortos pela Covid-19. E de acordo com informações da mídia, a mídia legal, no Rio de Janeiro já não tem mais leitos para internar pessoas de Covid. Tem mais de 130 pessoas na fila de espera. É isso aí mesmo, mais de 130 pessoas na fila de espera para ser internada pela Covid-19. Recordo aos senhores e às senhoras que quando isso aconteceu na Itália, nós aqui no Brasil ficávamos aqui, coitado do povo da Itália, pobrezinho do povo da Itália, e ficávamos aqui do Brasil direto pensando e meditando no sofrimento que os italianos estavam passando. Inclusive, aquela famosa frase, né, que o médico tinha que escolher quem ia morrer e quem ia tentar sobreviver. Até a história de um padre que, na hora de ser internado, percebendo que ele era mais velho, tinha 70 anos, e um jovem de 20 e poucos anos, ele pediu para colocar o aparelho no jovem, porque ele sabia que ele já estava muito velho, de acordo com a visão do padre, e aí a chance dele sobreviver era menor, e o jovem iria morrer certamente se não fosse para o aparelho. A gente, quando para olhar para a Itália, oramos para a Itália no início dessa pandemia, nós olhávamos assim assustados, preocupados. Mas aparentemente agora que a pandemia está presente no nosso meio, agora que nós começamos essa maldita pandemia, desculpem pelo termo, mas eu não consigo usar outro termo agora, o desespero está chegando. Eu que entrei na pandemia com a esperança que não iria nos atingir e fui um dos infectados pela Covid-19. E até hoje, quando eu vou em Japeri, na casa da minha mãe, eu fico rezando a Deus para que eu não leve para ela esse presente maldito do vírus. Também, quando encontro pessoas que são do grupo de risco, em que eu tenho que conviver, a gente fica o tempo todo preocupado pensando nisso. Mas é aquilo, né? Tem pessoas que não estão levando a sério. Percebemos bem quando passamos pelas ruas, nosso carro, a gente percebe bares cheios, bailes acontecendo, festas acontecendo, e as pessoas não têm um mínimo de noção que a coisa está acontecendo. Tem pessoas morrendo, é isso que nós temos que ter consciência. Tem pessoas contaminadas tendo consequências na vida. Eu, por exemplo, desde que tive o Covid-19, em setembro fiz um outro teste, só por curiosidade, e o primeiro teste que eu fiz deu positivo, deu negativo para a Covid, e no mesmo dia fiz outro teste, o PCR, não é isso? O em profundo, né? O profundo, e descobri que eu estava com Covid de novo. E aí tudo bem, o desespero naquele momento, o choro, porque eu abracei minha mãe, porque eu tinha feito um primeiro teste, que eu não tinha Covid, eu abracei minha filha, e a preocupação muito grande, porque eu podia ter passado o vírus para alguém, e novamente passou uns 14 dias, cumpri a quarentena de novo, e aí fui de novo fazer o exame, e acusou novamente que eu estava imune ao Covid. E aí fiz um outro teste na mesma semana, acusou que eu tinha o Covid, e agora fiz um teste de novo, agora em profundo de novo, apareceu que eu estou imune ao Covid. Percebe bem como nós ficamos
nesse desespero que acontece em nossa história de vida, em nossa caminhada. Ficamos preocupados porque nós amamos. Então, se é por você, não se preocupe, mas pense no outro, em quem você ama. Vamos lembrar sempre de quem nós amamos e o porquê nós estamos aqui. Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos para o Evangelho do dia. Lembrando que ontem teve o famoso debate em São Paulo, Boulos e Covas, né? E em Minas, lá os primos, lá em Recife, os primos se bateram. Aqui no Rio de Janeiro foi o que eu assisti. Crivella e Eduardo Paes, um excelente debate no sentido de você querer rir, porque era um show de, vamos dizer assim, de torta na cara, do lado de cá e do lado de lá, um torta na cara. Que você é amigo do Pezão, que você tem um tio que é a favor do aborto, no caso do Crivella, que você é amigo, seu secretário foi preso, seu secretário faz parte do QG da propina. Foi um pastelão. Vamos para o Evangelho do dia. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Já peço orações pela Assembleia Geral Ordinária do CNLB da Diocese de Campos, que começa daqui a pouquinho, às 8 da manhã. Obrigado a vocês. Vamos para o Evangelho do dia. De boné, do jeito que tiver. Em Moçambique, pés descalços dão uma aula de fé. O interior tem que ser mudado. Exterior é só capa. Retire a capa de um livro. O conteúdo continua nas páginas. Muito bem, Jesus em Jerusalém. E Jesus, aqui estamos lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 34 ao 36. Hoje sábado, último sábado do tempo comum. Na verdade, no tempo comum da liturgia católica, né? Então amanhã já começa já o advento do Senhor. Amanhã começamos a preparação do Natal. Algumas pessoas perguntam pra gente quando deve montar a árvore de Natal. Eu digo sempre que a montagem da árvore de Natal tem que ser no primeiro domingo de dezembro ou no último de novembro. Mas tem que ver, como diz a liturgia da data. Por exemplo, aqui entre nós, a liturgia domingo passado foi a liturgia de Cristo Rei. Então, geralmente, acabou Cristo Rei, começa a se montar a árvore de Natal. E interessante, tem um rito que eu li no site da Vida, de montar a árvore de Natal, né? Por exemplo, você começa colocando ali o pinheiro seco, né? A árvore seca, sem nada, e durante a semana, o primeiro domingo você coloca bolas coloridas, com as cores tal, e coloca só as cores, vamos dizer, verde ou amarela, sei lá, escolhe uma cor e coloca. Depois, no segunda semana, você coloca a outra cor na árvore de Natal, e na outra semana você coloca a outra cor, e na última semana você já coloca já o presépio, no caso o presépio, mini presépio, geralmente embaixo da árvore se coloca geralmente um presépio, e coloca lá o presépio. Depois você coloca as bolas coloridas e a estrela e enfeita toda a árvore, já a última semana. Lembrando a todos que o menino Jesus é colocado no dia de Natal. Ou seja, no dia de Natal tem todo um rito, uma celebração litúrgica, que a igreja faz isso, né, nas missas das suas comunidades. E aí você vai lá e coloca a árvore de Natal, coloca o menino Jesus. E aí fica ali durante uma semana, ou mais um pouquinho, que a Epifania que desmonta a árvore de Natal. Aí você fica ali, aquela árvore montada, revelando a alegria de Deus ter vindo morar conosco. E ainda, nesse sentido ainda de preparar o Natal, o Advento, ele tem a chamada coroa do Advento. A coroa do Advento, usada em nossas liturgias na Igreja Católica, que não é católica de origem, o pessoal fala assim, não é católica de origem. A coroa do Advento, a sua origem, ela acontece a partir de um pastor luterano que cria essa preparação para o Natal. Então amanhã a Igreja Católica, na Igreja luterana, anglicana também,
começa a ser acendidas as velas do Natal, as velas do Advento. Amanhã a primeira vela, que geralmente é uma vela mais escura, uma roxa mais escura. Depois no outro domingo é outra vela, no caso uma vela verde. No outro semana uma vela rosa e na última semana uma vela amarela ou branca. Mas também essa coroa do Advento, que ela pode conter na ideia ramos de oliveira, lembrando a importância da oliveira para os judeus, e também ela tem todo um aparato, né, preparatório, e ainda nessa coroa do Advento você pode usar velas de uma cor única, ou branca, ou somente vermelha. Essas cores faladas aqui para fazer uma coroa é uma solicitação, é uma sugestão, não é uma norma, tem que ser assim, não. Tem coroas do Advento só com velas vermelhas, coroa do Advento só com velas roxas, coroa do Advento só com velas brancas. O importante é que essa coroa também pode ser deixada na sua casa, ou seja, o Natal é uma celebração que se inicia amanhã, domingo, primeiro domingo do Advento. Então amanhã você pode criar essa coroa do Advento, você entra na internet aí, qualquer site fala sobre coroa, e você coloca perto da árvore de Natal. Então amanhã, na hora do almoço, na hora da janta, na hora que você reunir seus familiares para a oração, já que estamos numa pandemia, é importante orarmos em casa, você acende essa vela, faz uma pequena oração, uma pequena meditação na palavra de Deus, escuta o Evangelho aqui pela nossa página, pelo nosso canal, e daí você segue a sua vida, seu dia a dia, seu almoço, sua janta, ou pela manhã quando acorda. O importante é nos prepararmos para o Natal, sobretudo um Natal diferente, um Natal que estamos no tempo da pandemia. E hoje, Jesus traz para nós uma meditação onde ele fala sobre a questão da preparação, né? Jesus ele deixa bem claro que nós estamos vivendo um momento sem igual. E ele fala, olha, é um teste de força. Só podemos vencer esse momento da pandemia, esse momento da prova, com muita oração. Jesus hoje fala que a coroa será dada para aquele que estiver enraizado na sua vivência. Todo cuidado para que o coração não se perca. Às vezes nós, homens e mulheres, ficamos desesperados, ficamos irritados, ficamos tensos, ficamos nervosos em nossa prática de fé. E muitas das vezes também na família. Por isso hoje Jesus fala que é preciso tomar cuidado para não se embriagar com a vida e não caia na tentação. Por isso ele pede hoje uma ordem para se manter firme na fidelidade. A boa nova é a oração. A gente, quando fala em oração, nós pensamos geralmente no culto, na igreja, na celebração, ou talvez lá um momento de comunidade, quando a oração ela tem que ser uma prática aquilo que fala em Mateus sobre você entrar no seu quarto e fazer uma prece, e você entrar no seu quarto e meditar sobre aquilo que você está vivendo. Por isso também a oração tem que ser externa, em comunidade, em assembleia, mas também tem que ser interna no nosso coração. Jesus, durante essa semana toda, que fala sobre a invasão de Jerusalém no ano 70 por Vespasiano e todo aquilo que aconteceu historicamente, de acordo com Flávio Joséfo, a gente, quando ora no sentido pleno da palavra de hoje, a ordem de hoje é oração. Nós temos por obrigação conduzir nossa vida na prática da oração. A boa nova de hoje, Jesus fala sobre recompensa. A gente só quer ser recompensa. Eu falava outro dia para uma jovem que geralmente nesse tempo moderno, nós só queremos a ressurreição, não queremos passar pela morte. Nós só queremos as coisas boas no relacionamento, no casamento, numa relação de amizade, ou mesmo com Deus. Nós, seres humanos, devemos aprender e devemos entender que a nossa história de vida envolve mais do que apenas querer coisas boas, mas sim também oferecer coisas boas. Por isso,
Esse evangelho de hoje nos leva a refletir até que ponto nós estamos nos entregando a Jesus. A gente hoje escuta de novo no evangelho Deus falando do fim do mundo, falando que vai ter um final, vai ter um momento em que ele voltará. E muitas pessoas no século I viviam preocupados com essa volta, com essa parousia, e esquecia que era preciso continuar vivendo. Nós devemos continuar vivendo, meditando, contemplando, levando em nós, levando para o outro a boa nova. Jesus nos abençoe e nos ajude, que Deus nosso Pai venha nos ajudar a viver cada dia de acordo com a sua vontade, sendo sempre quem somos. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a vocês pela presença em nossa live matutina. Fique com Deus, que possamos, antes de mais nada, amanhã, para quem vai ter segundo turno nas eleições, aí nas cidades capitais, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, você que escuta a gente aí, coloque sempre a mão no coração. Não é que o cara diz que é a favor da família tradicional, é a favor do conservadorismo, que ele é conservador. Temos muito caso de conservadores envolvidos em coisas piores, que no caso é pior do que o progresso, ou melhor, progressismo, que é a corrupção ou coisa pior. Deus nos abençoe e nos ajude. Vote consciente. Lembrando que estamos numa pandemia. Se você for votar, lembre-se de usar o álcool, máscara, cumprir o seu dever eleitoral com muita responsabilidade, com muito carinho. Deus sempre nos ajuda quando nós estamos dispostos a fazer o nosso melhor. Deus nos ajude e nos abençoe. Bom dia, eu sou Daniel Nonato. Que eu pensava que eu sabia, a soberba tomou conta e pra fora eu colocava todo aquele que eu achava que me ameaçava. Falava mal da igreja dos outros, que os outros pastores não valiam nada. Pra mim só prestava minhas, outras igrejas não valia nada. Eu queria a igreja, pra mim só pensava nisso a toda hora. O templo agora é meu, mas a igreja foi embora. A trombeta vai soar, um alarido vai surgir, muitos vão se prostrar, não adianta mais fugir. Vou falar pra você o que vai acontecer com aquele que não crê, que zombar desmerecer. O mundão tá aí, pronto pra tragar, e se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração não passará. O mundão tá aí, pronto pra tragar, e se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração